mais do que mostrar solidariedade, eu acho que uma solidariedade absolutamente necessária com os 23 acusados de insubmissão, na verdade, né, que essa é a verdadeira questão, ou seja, de insubmissão política, certo? Que aqueles que leram os autos do inquérito do juiz Itabaiana podem ter ficado completamente estarrecidos, como eu fiquei, lendo uma boa parte do inquérito, do caráter medieval das colocações, certo? Que explicita de maneira muito evidente a natureza autoritária, não só do Poder Judiciário brasileiro, mas de dimensões fundamentais da sociedade brasileira, ou seja, todos os policiais que se infiltraram dentro dos movimentos sociais, criando todo um sistema, na verdade, de incitação à violência, que todos nós conhecemos, não só sabemos muito bem, como está tudo documentado, há vídeos, porque afinal de contas, inteligência militar, como vocês sabem, é uma contradição em termos, são dois termos que não podem andar juntos. Então a gente viu muito bem como a polícia atuava de uma maneira explícita, no sentido mesmo de criar uma dinâmica de romper a adesão que existia da população à época com as manifestações de 2013. Esse era um setor fundamental da estratégia do governo e do seu braço armado, né, que era fazer com que a população se voltasse contra os manifestantes, coisa que não ocorria no mês de junho, de julho, de agosto, de setembro, de outubro, de novembro. Então, nesse sentido, nós sabemos ninguém foi acusado ou policiais que fizeram com que manifestantes perdessem olhos, perdessem membros, fossem objetos das violências mais absurdas. Nada disso foi objeto de inquérito algum. Agora, manifestantes que organizaram manifestações contra políticos corruptos ou contra todos os processos que estavam na pauta dos movimentos, eles foram de fato agora objetos de uma violência do Poder Judiciário que é completamente explícita. Veja, mas mais do que insistir na solidariedade necessária, que é absolutamente fundamental que todos os setores organizados da vida social compreendam quão sério, quão grave essa questão, né? Quão sério e quão grave é esse tipo de acusação, quão na verdade é um laboratório para que num futuro absolutamente próximo tudo isso possa ser reutilizado continuamente. Então eu acho que há uma questão aí fundamental, que é por que isso é importante agora. Isso é importante agora porque nós sabemos muito bem que o que aconteceu em 2013 não vai ficar só em 2013. O que aconteceu em 2013 é simplesmente um ensaio geral para algo que vai acontecer daqui a 2, 3 anos no máximo. Não há nenhuma possibilidade de que o Brasil não tenha um futuro recente, certo? Algum tipo de manifestação como a que nós vimos em 2013. Certo? Há toda a equação montada para que algo como isso volte mais uma vez. Nós temos uma desidentificação radical da população brasileira com os atores políticos, com as estruturas políticas e com as instituições. Nós temos um descontentamento da ordem do inacreditável na população brasileira. A capacidade que a população tem de projetar um futuro, de imaginar que a vida tal como os seus filhos terão será melhor do que a vida tal como eles têm, está completamente bloqueada. Esses dois elementos, a não ser que nós achamos que a população brasileira é composta de bovinos, né? Esses dois elementos são elementos fundamentais para que a revolta, certo? E a insurreição sejam produzidos. Quer dizer, a questão fundamental hoje que se coloca para nós é: nós estamos preparados para a revolta por vir? Nós estamos trabalhando para essa insubmissão, essa insurreição que virá? Porque ela virá. E nós seremos pegos mais uma vez de surpresa, como em 2013. Nós utilizaremos toda a nossa energia, perderemos toda a nossa energia tentando pensar um tipo de política que já não faz sentido algum, que já não tem mais sentido algum neste momento. Nós sabemos como as eleições se esvaziaram de uma maneira absolutamente brutal. Nós sabemos que nós estamos diante de eleições dignas da República Velha.
certo? Onde, de uma maneira ou de outra, os resultados já estão definidos, as cartas já estão marcadas, os dados já foram lançados, antes de qualquer tipo de resultado. Nós sabemos tanto disso, a população sabe tanto disso, que o grau de votos brancos e nulos, sabe, que são declarados, faltando um pouco mais de um mês da eleição, é uma coisa do inimaginável. Quer dizer, nós percebemos que a política brasileira se deslocou. Ela se deslocou, ela tem outra cena, ela está em outro cenário, ela não está no cenário que estava até agora. E, no entanto, a questão interessante é uma questão para nós. E nós, o que nós estamos fazendo diante disso? Quer dizer, quando nós vemos o tamanho da violência diante de manifestantes de 2013, isso em 2018, nós sabemos que uma coisa é certa: o poder não erra. Ele sabe por que ele faz isso. Ele sabe por que é necessário uma punição exemplar. Porque, de fato, é absolutamente fundamental que nada disto ocorra mais uma vez, que nada disso ocorra novamente, ainda mais uma situação como essa, que é completamente explosiva. Veja o que aconteceu há meses atrás conosco. Por muito pouco, o Brasil não parava como nunca parou na história recente. Nós vimos o que aconteceu com a greve dos caminhoneiros. Se nós tivéssemos uma esquerda mais aguerrida, que não tivesse medo de fato de manifestação, que não tivesse medo de fato de desestabilizar o poder, o que nós teríamos feito era uma greve geral, aproveitando aquela situação, fazendo com que o governo caísse de uma vez por todas, independente do que aparecesse ao final. Porque a questão não é o que vai aparecer, mas é quem age. Quem age dentro desse processo? Quem mostra que tem capacidade de ação? Quem mostra que tem capacidade de passar à frente do processo? Né? Infelizmente, por enquanto, não somos nós. Nós estamos numa situação de medo, nós estamos numa situação de pavor, nós estamos numa situação de angústia absolutamente indescritível. Nós estamos completamente submersos no interior de uma melancolia que nos paralisa, e que já nos paralisa há anos e anos e anos, fazendo com que nós não tenhamos sequer crença, coragem a respeito da nossa força, nossa capacidade de transformação, de mobilização. Nós nos vemos como completamente impotentes diante de um país no qual nós não nos reconhecemos mais, certo? Mas a coisa absolutamente inacreditável e impressionante é como nós acreditamos que o processo seria simples, seria uma via aberta, seria literalmente uma avenida completamente aberta para que nós pudéssemos passar desfilando. É claro que o processo seria brutal, que ele seria difícil, que ele teria idas e vindas, que ele teria traições, que ele teria momentos nos quais nós nos confrontaríamos com forças que nós nem sequer imaginávamos. O processo nunca seria simples, mas ele começou. A verdade é que ele começou. E dentro desse processo há aqueles que vão tentar falar: não, nada começou. Então há aqueles que olham para 2013 e dizem: não houve uma revolta popular, houve uma sedição das classes médias, certo? Houve, na verdade, a reconfiguração da força do pensamento conservador nacional, certo? Houve o começo do fascismo brasileiro. É claro, sempre há aqueles que vão tentar, de uma maneira cada vez mais explícita, negar todo e qualquer acontecimento. E por que eles fazem isso? Porque, de fato, toda revolta popular, ela é uma possibilidade de um passo para frente, ou uma possibilidade de um passo para trás. Desculpa, desde 1848, desde o Marx falando sobre a Revolução de 1848, nós sabemos disso, certo? Uma revolução uma revolta popular pode produzir uma abertura de novos sujeitos políticos, mas ela também pode produzir a produção de um sujeito reativo, que vai tentar recuperar aquilo que parece perdido, de maneira cada vez mais desesperada, certo? Por isso que nessas situações, são situações de campo aberto, onde tudo pode acontecer. Só que o que nós vimos em 2013 é que não havia ninguém preparado para organizar a insurreição, ninguém preparado para organizar a revolta. Porque é claro, se por um lado nós temos uma classe de intelectuais que há muito se demitiu da sua função, que há muito, na verdade, tem como único horizonte a ocupação do Estado, certo? Ou a produção de consultorias para o Estado, qualquer coisa dessa natureza. Então é sempre esse discurso infame que nós ouvimos a todo momento: é necessário fazer algo para o país, é necessário ter alguma responsabilidade para com o país.
E toda essa bela alma, né, de falar, não, mas nós precisamos de fato fazer algo. Desculpa, ninguém precisa fazer nada por esse país, ninguém precisa fazer nada. Esse país precisa desabar, ele precisa cair, ele precisa desmoronar. É necessário que exista de fato pessoas dispostas a fazer este país desmoronar, porque enquanto ele não desmoronar, nada vai acontecer. Há uma força negativa que diz simplesmente, entre outras palavras, não mais dessa forma, não mais com essa saída, não mais com essa responsabilidade, certo? Não mais com esse horizonte, independente do que acontecer. Como dizia o velho Adorno, certo? O caos, tanto em psicologia social como em música, é superestimado. Entendeu? Quer dizer, sempre tem aqueles que vão falar, não, mas é o caos que vai acontecer. Desculpa, seria bom, de fato, que alguma coisa como o caos acontecesse agora, nesse momento, porque isso talvez permitisse que as forças se reconfigurassem e que nós nos confrontássemos com um dado que nós não queremos ver. Nossas estruturas, nossas organizações ficaram velhas, ficaram absolutamente arcaicas, elas são incapazes de mobilizar, elas são incapazes de colocar as pessoas conjuntamente, elas são capazes de fazer com que as pessoas não se sintam manipuladas, e elas se sintam verdadeiramente soberanas dentro de um processo. Nada disso existe mais no Brasil. No Brasil deve ser um país do mundo onde a esquerda radical é moderada, certo? Onde você vai ver o que a esquerda radical propõe, certo? Ela está aquém do que a esquerda moderada propõe em vários outros países, certo? Como nós chegamos nesse ponto? Essa que me parece a questão fundamental. Quer dizer, todos nós sabemos de uma coisa muito clara, certo? A política do país se radicalizou, é verdade, ela se descolou, ela fez com que, como no resto do mundo, a política se descolou em várias partes do mundo. Agora não significa, sabe, que o pensamento conservador tomou hegemonia. Isso é o que querem nos vender, isso é o que querem nos fazer acreditar, para falar, olha, a situação é essa, uma situação, entendeu, de emergência. Então depois a gente acerta as nossas diferenças, entendeu? Depois a gente vê, afinal de contas, o que nós realmente queremos. Agora é necessário salvar os móveis, entendeu? Os fascistas estão chegando, né? Eles estão indo com toda a força, com todo o ímpeto, no mundo inteiro. Veja o que acontece em todos os lugares. Esse é o discurso que é falso, é radicalmente falso. Se nós vermos as coisas realmente tais como elas são, a imagem é completamente diferente, certo? Onde aqueles que realmente estão dispostos a uma transformação social efetiva falaram alto, certo? O cenário se modificou. O cenário se modificou. Você tem um lado de extrema-direita radical, e você tem um lado, a esquerda, que conseguiu ser radical e equilibrar o jogo em vários lugares, certo? Na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Holanda, certo? Só que não acontece no Brasil. Esse é o nosso problema agora, porque nós estamos presos a uma dinâmica que já não existe mais. Nós não conseguimos mais nos preparar para aquilo que virá. Então que essa situação na qual nós somos agora obrigados, certo, a nos mobilizar para defender aqueles que estiveram na frente em 2013 e hoje sofrem por causa disso, que isso nos deixe ao menos uma lição. Haverão muitos mais 23 nos próximos anos. Haverá uma plétora de 23 pessoas nos próximos anos, certo? A questão é, nós estamos preparados ou não para isso? E como nós nos preparamos? Era isso, muito obrigado.